Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe que ontem só empatou contra o São Bernardo 1-1 na Vila Belmiro. Vamos falar muito sobre o jogo de ontem, falar sobre o Fábio Carille, que ontem já começou a receber uma pressão mais forte por parte do torcedor. Até que ponto, né, isso pode atrapalhar o trabalho, a sequência do trabalho do Fábio Carille. Vamos falar sobre o meio-campo do Santos. O Camacho ontem recebeu o terceiro cartão amarelo. Vamos repercutir um pouquinho o jogo de ontem, falar sobre as alterações, as mudanças do Fábio Carille no segundo tempo. E também eu quero falar sobre o caso Alisson, né? O Santos que realmente falta a receber, o Santos tem a receber valores do Al Hassen da Arábia pela transação envolvendo o jogador Alisson. Eu quero explicar um pouco melhor isso aqui pra você, amigo varandeiro. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o empate ontem contra o São Bernardo não foi um bom resultado para o Santos Futebol Clube. O Santos, neste momento, é terceiro colocado do seu grupo, com 6 pontos atrás da Ponte Preta, que tem 7, e do RB Bragantino, que tem 10 pontos. O Santo André é o último colocado da chave com apenas 5 pontos ganhos. Ontem o Santos saiu ganhando com um bonito gol do Marcos Leonardo. Ele que fez um bonito gol, né? O Ângelo ganhou a bola no meio campo, avançou com ela, rolou para o Marcos Leonardo do lado direito e o Marcos Leonardo na saída do goleiro deu um bonito toque com a perna direita. Um bonito gol do jogador Marcos Leonardo. Até 30 minutos do primeiro tempo, o Santos era melhor que o São Bernardo. Mesmo não criando oportunidades com jogadas criadas pelo meio campo, o Santos conseguia pelo lado direito com o Ângelo, com o Madison e com o Zanocelo, criar alguma coisa. E pelo lado esquerdo, o Felipe Jonathan ontem até que fez uma boa partida e trabalhou bem ali do lado esquerdo com o Lucas Braga, né? O Santos era bastante intenso pelos lados do campo. Porém, depois dos 30 minutos, o São Bernardo conseguiu neutralizar essa jogada do Santos e tomou conta da partida. O Carille foi para o segundo tempo, no intervalo, o Santos ganhando, mas vendo que o São Bernardo naquele momento era melhor em campo. O Camacho já tinha um cartão amarelo. Aliás, o terceiro cartão amarelo que tira o Camacho da próxima partida contra o Ituano. O Carille poderia já ter testado uma outra formação, né? Ou até com o próprio Balieiro, ou por que não, mudando ali, deixando o Santos até um pouco mais ofensivo. Mas não, o Carille volta para o segundo tempo com o mesmo time. O Ângelo já estava com dores no tornozelo. Aliás, o Ângelo preocupa. O jogador postou uma foto na sua rede social depois da partida com o tornozelo bastante inchado. A gente deseja uma boa recuperação para o garotinho Ângelo, que aliás ontem estava fazendo um bom primeiro tempo. No segundo tempo, claramente caiu demais, como todo o time. Acabou sendo substituído. E aí o Carille, ele muda o Santos Futebol Clube, coloca o Marcos Guilherme e o Lucas Pires, né? E realmente, aí de fato, o torcedor chiou muito na Vila Belmiro ontem, principalmente com a entrada do Marcos Guilherme no lugar do Ângelo. É claro que a saída do Ângelo foi natural, porque o Ângelo sentia dores no tornozelo, né? Tornozelo bastante inchado. Mas a entrada do Marcos Guilherme não entra na cabeça do torcedor, né? Então ele coloca o Marcos Guilherme, coloca o Lucas Pires e também coloca o Gabriel Pirani, né? O Gabriel Pirani no segundo tempo, o Pirani que realmente também não se encontrou durante a partida. São mudanças que o Carille costuma fazer. O Marcos Guilherme é o jogador coringa do Fábio Carille, né? Joga em todas e ao mesmo tempo não joga bem em nenhuma. Essa é a grande verdade. E o Santos acaba sempre recorrendo às mesmas peças para tentar mudar o resultado. O que chama a atenção é que o Léo Batistão não tem recebido mais oportunidades do Fábio Carille. Os dois meninos, né? O Lucas Barbosa e o Juan Seco, que ontem estava no banco de reservas, também não foram utilizados. E mais uma vez o Santos não conseguiu fazer um bom resultado jogando na Vila Belmiro. Começo de campeonato do Santos preocupa muito. É um time que não vibra, é um time que realmente não pulsa em campo, né? Falta muito. A gente consegue ver alguns momentos interessantes do Marcos Leonardo. O Goulart muito abaixo. O Goulart claramente, o Goulart fisicamente está muito abaixo dos demais. Esse início do Goulart no Santos preocupa muito.
né? Ontem ele participou mais defensivamente do que ofensivamente. Ele pelo menos ali 2, 3 participações interessantes ajudando a defesa, e na frente criou quase nada, né? Ele teve uma oportunidade clara de gol, onde o Bauerman acaba clareando a jogada para ele ali dentro da área, e o Goulart acaba chutando na trave, né? No travessão do goleiro do São Bernardo. Muito pouco para o Goulart, que é realmente uma das grandes esperanças do Santos para aumentar, para melhorar o patamar técnico desse time. O Santos está devendo muito, e o Carille ontem já recebeu uma pressão muito forte do torcedor. É claro que o mau desempenho dos jogadores, a péssima campanha do Santos até aqui no Campeonato Paulista, lembrando que o Santos neste momento estaria fora da fase final, da fase mata-mata do Campeonato Paulista mais um ano. Isso tem irritado muito o torcedor santista. Essa é a grande realidade, né? O torcedor santista realmente está muito chateado com o futebol que o Santos está presenciando. Ontem, pouco mais de 6 mil pessoas estiveram na Vila Belmiro. Um público muito baixo, mesmo com as promoções que a diretoria fez, com o sócio podendo levar acompanhante, pagando meio ingresso. Mesmo assim, o torcedor acabou não indo na Vila Belmiro. A grande realidade é que o Santos agora tem... Na próxima partida, o Santos vai enfrentar o Ituano, um jogo delicadíssimo. Depois o Santos tem o Mirassol e depois tem o São Paulo. São 3 jogos dificílimos para o Santos Futebol Clube, né? São 2 jogos em casa e 1 fora de casa. E isso realmente pode decidir o futuro do Santos no Campeonato Paulista. O que a gente percebe é que se o Carille não mudar, se o Carille não tentar fazer algo diferente, o Santos vai ter um ano tão complicado como teve o ano passado. Reforços. O Santos está trazendo agora o Auro Júnior e vai completar a lista de inscritos no Campeonato Paulista. Quando a gente critica aqui o planejamento, é porque era sabido por todos que o problema do Santos no ano passado era evidente que era no meio-campo, tanto na marcação como também na criação. Aliás, o Santos tinha alguns problemas, né? O Santos tinha um problema grave na defesa e aí trouxe o Bauerman. Acho que acertou com o Eduardo Bauerman. O Ricardo Goulart, eu não vejo ainda que o Ricardo Goulart seja um grande mico, uma grande decepção. São 3 jogos, né? Claro que está devendo realmente o Ricardo Goulart, mas ele ainda pode dar a volta por cima. Agora, o Santos não trouxe um volante que precisaria ter trazido, todo mundo sabia disso, e não trouxe um meia de qualidade. Apostou no Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira tem condições e pode se tornar um grande jogador, mas ainda não é. Então o Santos realmente insistiu na mesmice do ano passado, faltou mais uma vez, e aí a gente não está falando aqui de grandes investimentos, né? A gente está falando de um pouquinho mais de ousadia. É a famosa economia que não vai levar a lugar nenhum, né? Quanto que custa realmente ver o torcedor santista tão chateado como o torcedor está ultimamente? Então é realmente um erro de planejamento muito grande da diretoria atual, do Dracena, do Fábio Carille, né? Todos têm a sua parcela de culpa. E sobre o Carille, ele começa sim a ser muito questionado e com razão. O Santos não tem um grande elenco, mas está faltando também coragem para o Fábio Carille mudar. Né? Tá faltando coragem para o Fábio Carille mudar e utilizar o elenco que tem. Não dá para o Santos morrer abraçado com os mesmos jogadores do ano passado. Percebam que roda e as peças são as mesmas. Né? Então tá na hora realmente de o Carille dar um chacoalhão. Eu menciono muito o Vanderlei Luxemburgo lá atrás, que ele tinha, né, esse poder de dar um chacoalhão, colocar às vezes até o melhor jogador no banco de reservas, mas para dar um recado pro elenco. Então tá faltando isso. Se o jogador A não tá jogando, por mais que ele ganhe o maior salário do elenco, coloque ele no banco de reservas para dar um chacoalhão e para dar um recado para o elenco. Então tá faltando um pouquinho mais de personalidade para o treinador Fábio Carille. Continuo achando que a solução não é demiti-lo, mas ao mesmo tempo ele precisa se movimentar, precisa se provocar. A pressão só tende a aumentar se o Carille realmente não fizer as mudanças necessárias no elenco do Santos Futebol Clube. Bom, quanto ao Alisson, já falei aqui do Auro Júnior, que fez exames médicos no dia de ontem e vai ser anunciado hoje pela diretoria santista. O Alisson, que foi um tema muito falado nos últimos dias, o Santos não tem qualquer interesse de trazer o Alisson de volta. O que acontece, conforme já havíamos adiantado, é que o Al Hassan da Arábia, não pagou a totalidade do valor
da compra do Alisson junto ao Santos Futebol Clube. O Santos que vendeu o Alisson por aproximadamente $800 mil de forma parcelada. E o Al-Hassem pagou apenas a primeira parcela. O Santos tenta receber esses valores e ameaça inclusive entrar na FIFA para buscar receber os valores do time árabe. Agora, impressionante, né? Um valor de venda muito baixo para um time árabe que tem muito dinheiro e os caras não pagam o Santos Futebol Clube. Aliás, chama atenção o Santos ter vendido o Alisson por um valor tão baixo e ainda parcelado, né? Pouco mais de R$4 milhões e ainda parcelado, e mesmo assim o Santos tem dificuldades para receber o valor do time árabe. Portanto, essa informação, não existe qualquer negociação para a volta do Alisson neste momento, conforme já havíamos adiantado aqui no Varanda Futebol Debate. É isso, meus amigos varandeiros, domingo, Santos e Ituano, 16 horas na Vila Belmiro, com transmissão do Varanda Futebol Debate. É um jogo importantíssimo para o Santos, que começa a ver se complicar a sua situação no Campeonato Paulista. Grande abraço, valeu galera e até logo com o programa Santos Total. Grande abraço, tchau!